Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Camila Menezes e eu sou Master Coach Integral Sistêmico e hoje eu quero falar sobre gratidão. Agora há pouco eu fiz uma live aqui no Instagram e eu falei um pouco sobre isso, sobre como isso é importante para nos tirar de um estado de vitimização. E se você quiser assistir, hoje ainda está lá, né, gravada, mas eu quero trazer aqui algumas coisas para que você perceba se você é uma pessoa grata ou não, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu quero falar que existem 3 estágios aí, né? 3 situações. Aquela pessoa grata, a pessoa ingrata e o não grato. E para explicar isso, eu vou usar aqui um exemplo que seria, por exemplo, quando você ganha um presente, ok? Digamos que quando você ganha um presente, quando você abre ele e quando você agradece a pessoa, ai que lindo, eu amei, gostei e tal, você está sendo grato, ok? Quando você abre aquele presente, sendo na hora ou não, independente disso, tá, gente? Fique claro. Você não fala nada pra pessoa, tipo, você não agradece, você esquece de comentar, alguma coisa assim, você está sendo o não grato, ok? Agora, quando você abre o presente, que você olha, que você, vixi, não gostei. Às vezes chega até a dizer para as pessoas, ridículo, não tem nada a ver comigo. Não achei legal. Quando você fala dessa forma, você está sendo ingrato. Camila, então você quer dizer que eu tenho que gostar daquilo que eu ganho? Não. Não é que você tem que, às vezes você ganha alguma coisa que não é do teu gosto. Mas a forma como você reage, entenda que o que eu quis dizer aqui, de você falar, reclamar, por exemplo, quando você não gosta, você pode agir como um não grato, não comentar nada. Mas quando você acusa alguém, quando você fala, quando você é ríspido, trata alguém mal por conta daquilo de um presente, como eu falei aqui, você ganhou e não se agradou, você está sendo ingrato, ok? Quando na verdade você pode não falar nada, ir lá e trocar. Esse é um exemplo que eu estou dando só para que você perceba, entenda mais ou menos como funciona isso aqui. Eu falei na live que o foco é algo que nós concentramos a nossa energia. Então, existem muitas pessoas que concentram a sua energia em coisas negativas, em coisas ruins. Geralmente, esse tipo de pessoas são pessoas ingratas. Por quê? Porque elas são aquelas pessoas que têm tendência a reclamar, a murmurar, a ficar falando só nas coisas ruins, nas desgraças, enfim. Mas isso não é uma regra, ok? É comum isso acontecer. Para isso, eu quero trazer hoje, no vídeo de hoje, alguns obstáculos, situações que nos impedem de ser gratos. A primeira delas é a tendência a ser negativo, ou seja, quando as suas emoções, os seus sentimentos, eles surgem de forma negativa, você tem tendência a ser uma pessoa negativa. Eu falei até na live o seguinte: quando, por exemplo, você acorda e você já fica pensando, é mais um dia, tô sem trabalhar, que coisa ruim, como é que eu vou pagar minhas contas, sei lá. Quando você vai trazendo esses sentimentos ruins, você é uma pessoa que tem tendência a ser negativo. Então, a tendência à negatividade é um dos obstáculos à gratidão, ok? O próximo obstáculo, quando você é incapaz de admitir dependência. Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Por exemplo, todos nós precisamos das pessoas, de outras pessoas. Só que às vezes, o que acontece? Tem gente que não tem capacidade, a palavra é essa mesmo, de mostrar para as outras pessoas que você precisa delas também, que você precisa de ajuda em alguns momentos. Geralmente é aquela pessoa que se sente autossuficiente, aquela pessoa que é arrogante. Então, uma pessoa assim, ela tá criando um obstáculo para se tornar uma pessoa grata, ok? Um outro obstáculo é quando você tem conflitos psicológicos internos. Como assim, Camila, conflitos psicológicos internos? Isso está muito relacionado ao que eu falei no segundo ponto aí, no segundo obstáculo, certo? Por exemplo, uma pessoa com
autossuficiência, com arrogância, provavelmente ela tem algum conflito interno. Geralmente esse tipo de pessoa, ela não quer se mostrar vulnerável, ou seja, uma pessoa fraca. E por não querer se mostrar assim, ela acaba se tornando autossuficiente, arrogante, tentando demonstrar que não precisa de ninguém, que não precisa das pessoas. Isso gera alguns conflitos internos. Isso é um dos pontos. Um outro ponto são as crenças. Dependendo da crença que a pessoa tem. De repente, inclusive alguns estudos indicam, um estudo americano, tá? Mas eu acredito que de repente é total isso. Que em grande parte os homens têm essa dificuldade. Por quê? Porque às vezes é um ditado típico de que eu acho que muitos homens ouvem e gera essa crença. Por exemplo, eu não posso me mostrar fraco. Seria o quê? Homem não chora. Então, por exemplo, às vezes o cara sente vontade de chorar e vem aquela crença, aquela vozinha lá interna, eu não posso chorar porque eu sou homem. Isso gera um conflito interno. De repente ele acha assim que não pode demonstrar fraqueza ou não pode demonstrar que é vulnerável. E aí acaba que isso impede essa pessoa, por exemplo, às vezes, de se tornar uma pessoa grata, ok? Uma outra coisa também, o que é que essa situação ela transmite para você? Como assim, o que é que ela transmite? Se de repente é uma coisa boa ou ruim. Porque, olha, geralmente o ser humano ele tem tendência a fugir da dor e buscar o prazer. Então, existem situações que, às vezes, você não consegue mudar porque existe um benefício aí por trás escondido. O que seria isso? Por exemplo, se de repente você pensa assim, eu posso tolerar algo ruim do fulano ou do cicrano, se de repente ele for bom comigo nisso ou naquilo, ou se de repente ele fizer algo por mim. Então, esse tipo de conflito interno, ele pode nos trazer ele pode criar esse obstáculo, ou seja, se você tem algo em troca, um benefício, para se tornar uma pessoa grata, ok? Outro ponto importante para que você entenda os obstáculos são as dádivas inadequadas. O que seria isso? Essa relação de troca-troca. Como assim troca-troca? Deixa eu explicar melhor. Exatamente, se de repente você se envolve com algo ou com alguém, porque isso vai te trazer algum benefício, porque isso vai te trazer algo em troca, vai trazer alguma coisa para você. E aí você acaba, vamos dizer assim, fazendo algo porque você vai ter uma recompensa. E a gratidão é aquela coisa que, como é que eu posso dizer? Você não vai expressar algo porque você vai ter algo em troca. Você vai, é aquela história assim, eu pago o mal com o bem. Então, independente, nós temos que enxergar que a gratidão, do mesmo jeito que a bondade, é algo que está em mim. Então, independente do que o outro faz comigo, foi o outro quem fez. Eu não sou igual a ele. Entende? Então, nós temos que perceber isso aí também. O outro ponto é o pensamento de comparação. Um outro obstáculo, né? Pensamento de comparação. Como assim o pensamento de comparação? O pensamento de comparação é aquele tipo... Vamos trazer aqui um ditado, vai ficar bem simples de você entender. A grama do vizinho é mais verde. Sabe? Quando eu deixo de olhar para o que eu tenho, para como é a minha vida e pensar no outro, olhar que o outro tem mais do que eu, olhar que o outro, sei lá, o do outro é melhor, isso ou aquilo, e eu deixo de valorizar o que eu tenho, o que eu construí na minha vida, as coisas que, os meus motivos de gratidão, vamos dizer assim, certo? O outro obstáculo é o sentimento de vítima. Quando eu me coloco como vítima. E assim, eu tenho falado sempre aqui, quem é vítima não é vencedor. Uma vítima é uma pessoa que passou por algo muito ruim. E aí, o que acontece? Quando eu me coloco como vítima, o nome já diz vítima, já traz assim, preocupação, já traz dor. É diferente de como eu me posiciono como um vencedor, como alguém que aprendeu com a vida e agora eu me posicionei como um vencedor. E aí, esse sentimento de vítima,
geralmente ele traz mágoa, ele traz ressentimento, ele traz dor. E esses sentimentos nos impedem de ser gratos, né? Quando eu sou uma vítima, eu geralmente trago algum sentimento, alguma emoção ruim, negativa, e essas emoções elas me impedem de ser uma pessoa grata, de me tornar uma pessoa grata. Um outro obstáculo para que você seja grato é a questão de um histórico de sofrimento. De repente você já passou por várias coisas ruins na sua vida, você tem um histórico de coisas ruins, coisas difíceis que aconteceram na tua vida. E aí o sofrimento, ele nos torna incapazes de reconhecer as coisas boas, as bondades. E aí o que é que precisa ser feito? Parar e analisar. Ok, existiram momentos ruins na minha vida, momentos difíceis, mas o que é que eu aprendi com aquele momento ruim? O que é que hoje eu tenho como um ganho por conta daquilo, né? Quem eu sou hoje? Por exemplo, aqueles momentos ruins, será que eles não te fortaleceram? Será que a pessoa que você quer hoje, que você é hoje, não é exatamente pelo fato de você ter passado por aqueles momentos ruins, isso te fez crescer, te trouxe experiência, e aí, quando a gente não vê dessa forma, isso se torna um obstáculo para que a gente se torne uma pessoa ingrata, tá bom? Esses são alguns obstáculos que nós temos para ser gratos. E aí, amanhã eu vou gravar um outro vídeo falando para você sobre o que nós podemos fazer, algumas estratégias para nos tornarmos pessoas gratas, tá bom? Para que esse vídeo não fique muito comprido, eu agradeço você, a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com as pessoas que você ama, as pessoas que você acredita que precisam ouvir mais sobre isso, tá certo? E se você não assistiu a minha live, aproveita para assistir. Lá eu ensino uma ferramenta que, se der tempo, amanhã eu vou ensinar novamente aqui no outro vídeo para ficar registrado no IGTV, sobre você construir essa gratidão na tua vida, tá bom? É uma ferramenta de coaching, eu ensinei na live, e se der tempo eu ensino amanhã também no vídeo para vocês, tá? Um abraço, gratidão.